Olá pessoal, tudo bem? Hoje o sermão será sobre os morcegos. Sei que é um pouquinho estranho a gente falar sobre morcego, né? Ainda mais depois do que aconteceu com o Covid, mas todo animal tem seu papel na natureza e o erro é do homem que come tudo aquilo que eles acham que seja gostoso, né? Infelizmente. Por isso, devemos ficar muito atentos à palavra de Deus, que na lista que tem no livro de Deuteronômios e o livro de Levíticos tem bem frisado lá as carnes que são impuras para o consumo humano. E nessa lista está o morcego. Mais uma evidência que mostra a importância que temos que dar à palavra de Deus e sempre se cuidar através também dessa palavra, porque Deus quer que tenhamos vida em abundância, não somente na eternidade, mas nessa vida também. Então, por isso que é muito importante a gente tentar cuidar de nós, né, e dos outros, mas principalmente de nós que, infelizmente, tem pessoas que não gostam de muitas mudanças. Mas se a gente já cuidar da gente, vai ser um grande exemplo, podemos ser exemplo para outros. Infelizmente, não vamos ver pessoas que amamos mudando do jeito que gostaríamos de ver essa mudança, mas nos cuidamos, vamos atrair pessoas que estejam mais alinhadas com as nossas escolhas também, e assim a gente pode ter sim relacionamentos sadios, amigos que vão fazer-nos bem. Então, aqui eu estou com o sermão dos morcegos, que eu vou mostrar para vocês que vocês podem trabalhar com as crianças. Morcegos não são malucos, o sermão de número 11. Tema: não escolho viver em paz, desculpa, eu escolho viver em paz com os meus vizinhos. Eu tô escutando aqui os meus cachorros latindo ali dos vizinhos, quer dizer, meus não, dos vizinhos, aí eu me desconcentrei. Joia da Bíblia. Busque o Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Invoque-o agora enquanto ele está perto. Isaías capítulo 5, versículo 6. O que vocês podem usar para explicar para as crianças melhor e prender as atenções dela com o quê? Ilustrações ou morcegos de brinquedo, né, que são muito fofinhos, né, ursinhos, ou se não, fotografia ampliada de morcegos. Mas tentem ser bem lúdico, às vezes mostrar algum desenho animado também, que às vezes pode ser um pouco assustador as fotografias de morcego, né? Ainda mais que, infelizmente, a mídia fez a gente ter essa imagem, né, meio assustadora dos animais, de ter repúdio pelos animais, até pela forma como os animais são usados e perturbados por alguns seres humanos. Então, é muito importante que a gente faça com que as crianças tenham, né, esse respeito, que todos nós, né, queremos respeito e a natureza também merece respeito. Então, ilustração. Infelizmente, histórias inventadas e filmes de terror deram a muitos a impressão errada dos morcegos, né, o que eu já estava falando. Eles não são criaturas malignas e assustadoras que alguns pensam que são. Na verdade, eles são importantes para o nosso ecossistema. Talvez possamos descobrir o porquê nos próximos minutos. Você sabia que existem 2.277 espécies de morcegos, que representam cerca de 40% de todas as espécies dos mamíferos do planeta? Isso representa muitas criaturas que quase nunca vemos. Os megamorcegos têm boa visão e se alimentam de frutos e néctar. Os micromorcegos, por outro lado, não dependem da visão, mas da ecolocalização para ir aonde quiserem. Você já esteve em um lugar onde ouviu seu próprio eco? A ecolocalização funciona de uma maneira semelhante. O morcego emite sons agudos, tão agudos que apenas outros morcegos conseguem ouvi-los.
Quando essas ondas sonoras atingem um inseto, outro morcego, ou mesmo um ser humano, a onda interrompida ecoa de volta. Isso ajuda o morcego a ter uma ideia muito precisa do espaço e de como ele é tão grande que eles conseguem até sentir um único fio de cabelo. Como os morcegos dependem constantemente da ecolocalização durante o seu voo, a autora fala que lembra ela o texto de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 11, onde somos encorajados a buscar continuamente o Senhor e a sua força. Também podemos ecolocalizar-nos espiritualmente através da oração e permanecendo perto de Jesus. Aqui estão alguns outros fatores interessantes sobre os morcegos. Eles são os melhores controladores de pragas que existem. E o bom deles é que não envenenam o meio ambiente como fazem os sprays de controle de pragas. Olha que interessante. Vocês sabiam que alguns morcegos podem comer mais de 600 insetos voadores por hora? Outro fato interessante é que eles preferem uma dieta vegetariana. A maioria deles gosta de frutas, pólen e néctar, além de insetos, é claro. Apenas um número muito pequeno de micromorcegos bebem sangue. Outra coisa que é tão incomum neles é que seus sistemas circulatórios funcionam de uma maneira oposta ao nosso. Isso porque eles ficam pendurados de cabeça para baixo por longos períodos. Isso ajuda o sangue a fluir facilmente para todas as partes do corpo quando estão de cabeça para baixo. Eles parecem ter asas, mas são seus dedos palmados, né? Eles têm umas mãozinhas, é o que os torna os únicos mamíferos que podem voar. Então, essas asas dele, né, que eles têm, que permitem eles voarem, mas eles estão na classificação de mamíferos. Outro fato interessante sobre os morcegos é que eles costumam compartilhar suas casas com milhares de outros morcegos. Aparentemente, a maior colônia natural de morcego é a Black Bat Cave, no Texas. Você acredita que 20 milhões de morcegos vivem juntos lá? Quando eles saem da caverna junto ao mesmo tempo, eles sobem no céu com uma nuvem escura que podem ser vistas a quilômetros de distância. Então, imagina, quando vocês verem uma nuvem negra, vocês vão saber que podem ser um bando de morcego, né? Que eles são, a maioria, escuros, né? Tem outras espécies mais claras. Não é extraordinário pensar em morcegos permitindo que os outros morcegos compartilhem seu espaço com eles? Como filho de Deus, temos sido incentivados a compartilhar nossos bens com os nossos irmãos cristãos necessitados. Em Romanos capítulo 12, 13, fala: se os morcegos podem fazer isso, certamente nós também podemos. Então, se a gente for ver na Bíblia, essa parte de Romanos, né, fala da importância de também ajudarmos os necessitados, principalmente se eles forem nossos irmãos, né? E a oração vai ser: nosso Pai, você fez o menor morcego e deu a ele habilidades invisíveis. Ajude-me a recorrer a Ti todos os dias e a viver em paz com os meus vizinhos. Amém. Né? E no caso aqui, o vizinho, eles estão falando mais do próximo, né? Uma pessoa que às vezes está próxima a gente e a gente também pode, né, ajudar. Claro, se a pessoa quiser ser ajudada e de uma forma digna também, porque se a pessoa não dá reciprocidade, a gente não precisa se humilhar, né? Sempre respeitando o amor ao próximo, mas como a nós mesmos, né? Como diz no primeiro mandamento, a gente também tem que se amar para poder conseguir ajudar o outro. Se a gente exaurir muitas nossas energias para poder ajudar os outros, isso também não é positivo.
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.